Olha, já está pronta a nossa reportagem, estou esperando chegar lá no nosso Twitter para soltar a respeito dos documentos bombásticos a que a Band teve acesso e que mostram detalhes sobre as mortes no Hospital Veracruz, na Ressonância Magnética Campinas, clínica de ressonância magnética, onde 3 pessoas morreram no último dia 28 de janeiro. Eu estou pedindo aqui a atenção de vocês, porque nós temos que tratar isso aqui com muita responsabilidade. Nós recebemos há pouco esses documentos, mas já está, me parece que está sendo finalizada a reportagem para a gente já mostrar para vocês aqui. Vai mudar o seu jeito de olhar esse caso, infelizmente, negativamente. Eu fiquei surpreendido, é bombástico, né? Não é à toa que a polícia vai indiciar lá 4 médicos por fraude processual, homicídio com dolo eventual. Precisa ver se o Ministério Público sustenta isso na denúncia à Justiça. Mas justiça precisa ser feita, porque são 3 mortes dentro de um hospital que atende milhares de pessoas todos os anos, onde é preciso ter muita responsabilidade. Pelo jeito, algumas coisas ali ficaram de lado. Mas antes, vem comigo aqui, teve mais um ataque a carro forte na região de Campinas. A família de um vigia ficou na mira dos sequestradores nesse ataque a carro forte que aconteceu aqui em Campinas. A família de Sumaré, e o dinheiro foi deixado debaixo de um viaduto na rodovia Anhanguera, no trevo da Boche. Sequestraram a família do coitado vigilante, que foi obrigado a entregar todo o dinheiro. A Carla Ramil conta essa história pra gente aqui, ó. Olho na notícia. Ações criminosas que desafiam a polícia. Vítimas que ficam sob a mira de quadrilhas fortemente armadas. Assaltos que acontecem em plena luz do dia. O alvo desta vez foi um vigilante de uma empresa de transporte de valores. O segurança, a esposa dele e o filho de 4 anos foram sequestrados em Sumaré, cidade onde moram. O homem chegava em casa por volta das 10h30 da noite, quando foi surpreendido pelos criminosos que já estavam dentro da residência e faziam a família dele refém. Segundo a polícia, os sequestradores afirmavam durante todo o tempo que sabiam que ele era funcionário de uma empresa de transporte de valores, que tinha bom relacionamento com os colegas de trabalho e que, por isso, teria sido escolhido como vítima para que a quadrilha pudesse colocar em prática uma ação milionária. Com o rosto coberto por um capuz, o vigia foi colocado dentro do porta-malas do próprio carro. O filho e a esposa no banco traseiro. Eles andaram por alguns segundos até que foram encaminhados a outro veículo e levados a um cativeiro, onde passaram a noite. No local havia cerca de 8 homens encapuzados. A vítima foi informada sobre o que aconteceria no dia seguinte, assim que chegasse ao trabalho. Um celular seria colocado dentro da marmita do homem. Ele deveria informar o valor que seria transportado e avisar aos outros vigilantes sobre o assalto. Se algo desse errado, a esposa e o filho estariam em perigo, já que a família ficaria sob a mira dos bandidos durante toda a ação. Assim que o carro forte deixou a empresa, que fica no Jardim Nova Mercedes, o vigia informou a quadrilha sobre a saída. A vítima foi então instruída a deixar os malotes embaixo de um viaduto, que fica localizado em uma rotatória conhecida como Trevo da Boche, em Campinas. Em seguida, os bandidos pediram que ele destruísse o chip e o celular que usava para fazer o contato. Quando os criminosos tiveram acesso às armas e ao dinheiro, cerca de R$1.300.000, a família do segurança foi abandonada em um canavial na cidade de Nova Odessa. Este é o segundo ataque a carro forte em menos de uma semana na região. Na última segunda-feira, em Sumaré, 3 vigias foram rendidos por cerca de 10 homens armados com fuzis quando abasteciam caixas eletrônicos no Jardim Bandeirantes. Os bandidos fugiram com o dinheiro e com as armas dos seguranças. A polícia está investigando. Eu tenho certeza que a prisão desses criminosos é uma questão de tempo. Não adianta os criminosos também acharem aí que estão com a corda toda, porque não estão, viu? O setor de inteligência da polícia logo está derrubando esses caras. E também não adianta ficar afobado, né, imaginando que a coisa acontece do dia para o outro. A polícia está investigando e com inteligência vai chegar nesses caras. Se cuidem, hein? Se cuidem. Alicia está comigo já, Vinícius?
Deixa eu ver a Lícia Manjavac ao vivo da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Lícia, eu estou contando aqui para todos os nossos telespectadores que desde o início da manhã de hoje, a Polícia Civil de todo o país, mostrando a sua força, está unida em 26 estados e também no Distrito Federal, cumprindo mandados de busca, apreensão e prisão, né, na chamada Operação PC-27. Essa operação tem como objetivo identificar quadrilhas, tirar criminosos das ruas e mostrar a força da Polícia Civil. Alguns resultados já estão sendo contabilizados na área da Delegacia Seccional aqui de Campinas, mas para nossa grata surpresa, né, e acima de tudo para nossa satisfação, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, que há muito tempo está dando mostra, acho que todos os casos que a DIG tem aqui em Campinas estão sendo resolvidos, viu? Não tem caso para trás, não. Os casos de roubo de carga foram resolvidos, teve aquele caso lá dos tablets já recuperados e também resolvido aquele caso. Os casos aos poucos estão sendo elucidados pela polícia, que enfrenta uma série de dificuldades, mas está mostrando a sua força e está mostrando o empenho de cada um dos seus profissionais. E hoje, para nossa grata surpresa, a polícia conseguiu identificar uma célula aí de uma quadrilha responsável por roubo de carga. Não é isso, Lícia Manjavac? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É isso mesmo. 2 homens foram presos hoje durante a operação da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas. Eles saíram às ruas hoje por volta das 4 horas da manhã. Eles investigavam um roubo de cargas que aconteceu no bairro Matão, em Sumaré. Aqui ao meu lado está o delegado que investigou o caso, o doutor Rodrigo Galazzo. Doutor, como que foi feita toda essa investigação? Bom, a investigação se iniciou praticamente há 3 meses atrás, né? Houve o primeiro roubo no terminal intermodal de cargas aqui de Campinas, numa transportadora, onde foram subtraídos várias mercadorias, produtos de beleza, né? 1 mês após esse roubo, houve outra tentativa. A mesma quadrilha, se utilizando no mesmo modus operandi, tentaram subtrair também outra carga. Foram frustrados por causa da fuga de um segurança do estabelecimento. Inclusive, os autores atentaram contra a vida desses seguranças com 2 disparos de arma de fogo. Agora, o que chamou a atenção da polícia é que esses criminosos roubaram os cartões de identificação dos motoristas no primeiro assalto, em março, é isso? Exatamente, eles subtraíram esses cartões, tentaram se utilizar novamente desses cartões e também uma linha de investigação que resultou na identificação e a prisão de 2 já autores dessa quadrilha. Ele está foragido ainda? Um deles se encontra foragido. Investigações como a prisão temporária foi decretada por um prazo de 30 dias por tratar-se de um crime hediondo, há um prazo maior para a conclusão do inquérito policial e para a possível identificação dos demais autores. Olha, Rodrigo, os que foram presos hoje são Luciano Nunes da Cunha e Cleiton Soares Paixão. Ainda está foragido Anderson Menezes, que é esse que aparece nas imagens que a gente acompanha agora aí no Brasil Urgente. Rodrigo, o doutor está na sua escuta, Rodrigo. Olha, primeiro parabenizar todo esse trabalho da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, mandar um abraço para o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo é um homem que já esteve a serviço da polícia em outras delegacias aqui da nossa região. Já mostramos outros trabalhos, né, doutor? Exatamente. Do senhor aqui na tela da Band. Primeiro, parabéns, porque isso mostra o quão importante é o trabalho de inteligência, né? E só com inteligência é possível, de fato, tirar esses homens, essas quadrilhas das ruas para garantir a sensação de segurança do nosso cidadão. Então, primeiro, parabéns aí toda a equipe da DIG, os delegados, investigadores, porque isso é um trabalho importantíssimo. Agora, doutor Rodrigo, que audácia desses homens, hein? Porque primeiro eles roubaram os cartões dos caminhoneiros para ter acesso livre lá no terminal intermodal de cargas, né? Eles realmente foram audaciosos, mas pecaram em algumas situações que possibilitaram a identificação deles. Quer dizer, várias equipes, desde as 4 horas da manhã nós estamos nessa operação aqui da Delegacia de Investigações Gerais, que culminou na prisão de 2. Infelizmente, um está foragido e os demais serão identificados posteriormente. Eu acho que é uma questão de tempo, porque não existe crime perfeito, né? Principalmente para a polícia. A polícia, gente, eu que acompanho bastante o trabalho da polícia, sei o quanto inteligentes e quantas são as estratégias que a polícia tem para chegar até esses criminosos. É evidente que nós não vamos contar nenhuma aqui na tela da Band,
né? Porque nós não queremos que bandido se dê bem. Quem é que a gente quer é só a polícia se dando bem, a sociedade se dando bem. Mas quando esses caras aí invadem algum lugar, quando eles chegam a algum lugar, dificilmente, é raro o caso em que a polícia não prende depois os criminosos, porque não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Doutor Rodrigo, então tem mais gente para ser identificada e de repente presa, né? Existem mais autores a serem identificados. Trata-se de uma quadrilha especializada. No primeiro evento, eles conseguiram subtrair as mercadorias. No segundo evento, eles foram frustrados pela ação de um vigilante da própria transportadora. Nesse segundo evento, foi atentada contra a vida desse vigilante, com 2 disparos de arma de fogo. Que maldade, que maldade. Eles matam por nada também, né? Matam gratuitamente, usam de violência gratuita. Quase que o vigilante aí acaba... felizmente ele não foi atingido. Um abraço, doutor Rodrigo. Eu obrigado, que agradeço, viu? Rodrigo. Olha, meu xará, doutor Rodrigo Galazzo, lá da Delegacia de Investigações Gerais. Olícia, eu estava dizendo mais cedo, hoje nós tivemos essa operação da DIG, mas hoje é um dia de operação da Polícia Civil em todo o país e já temos resultado. Hoje de manhã se acompanha, inclusive, a prisão do maníaco da bicicleta, né? Essa investigação se deu lá na área do 4º Distrito Policial. Como é que agia esse maníaco? E qual que era desse maníaco da bicicleta, Olícia? Olha, Rodrigo, esse maníaco cometeu pelo menos 6 estupros aqui na região de Campinas. Ele agia da seguinte forma: ele percebia que as vítimas estavam à disposição, né, vulneráveis na região ali do shopping Parque Dom Pedro, no Jardim Santa Genebra. Então ele chegava de bicicleta, abordava a vítima e com uma faca ele ameaçava elas e as levava para o meio do mato, onde cometia o estupro. Olha, Rodrigo, parece que são pelo menos 6 vítimas, pelo menos 6 mulheres. Só que a polícia, se você identificar esse camarada aí, procura a polícia, hein? Esse aí é o maníaco da bicicleta. Esse aí é o maníaco da bicicleta. A polícia quer, inclusive, que essas imagens sejam divulgadas na tentativa de localizar outras possíveis vítimas, porque ele é um maníaco e pode ter feito aí outras mulheres vítimas dessa barbaridade. Tem aí a reportagem da Alícia? Essa operação PC-27 da Polícia Civil colocou atrás das grades esse maníaco estuprador, 60 anos. O criminoso tinha cumprido pena, velho. Ele cumpriu pena, estava preso. Aí passaram a mão na cabeça, coitadinho, vou mandar ele pra rua. Coitadinho, é? Quando ele foi solto, ele voltou a aterrorizar as mulheres. Você vê como é que a gente tá com um discurso aqui que não está longe da realidade, né? Muito pelo contrário. Deixa eu ver a reportagem da Alícia. Olho na notícia. Um homem com uma ficha criminal que parece não ter fim. Aos 60 anos, Irineu Francisco é um maníaco que cometeu o primeiro crime em 1974. Desde então, não parou de agir fora da lei. Durante todo esse tempo, o alvo eram as mulheres. Pelo menos 6 foram estupradas no Jardim Santa Genebra, em Campinas. O homem agia sempre durante a noite. Ele chegava de bicicleta e abordava a vítima, que estava no ponto de ônibus. Com uma faca nas mãos, ele a ameaçava e trazia para o meio do mato, onde cometia o estupro. Ele atuava na região do shopping Dom Pedro, ele praticava... As ações deles, ele chegava de bicicleta, geralmente no período final de tarde para a noite, junto aos pontos de ônibus, onde ele abordava algumas vítimas que se encontravam desprotegidas, e dali ele levava essas vítimas ao matagal onde consumava o crime. Em 2005, Francisco foi preso e cumpriu pena até 2010. Em liberdade, de volta às ruas, mostrou que os anos que passou atrás das grades de nada adiantaram. O estuprador voltou a violentar mulheres. Ele ficou preso uma média de, acho que foi em 2005 até agora, setembro de 2010. Então agora nós vamos investigar também, vamos fazer uma apuração e verificar se também agora, nesse período de soltura dele, agora contatar com o pessoal de investigação da Delegacia de Defesa da Mulher, que provavelmente vão existir outros crimes que possam ser atribuídos a autoria a ele. Considerado foragido, ele foi encontrado pela polícia durante a manhã. Na abordagem, ainda tentou escapar, mas não conseguiu. Nós estamos numa operação policial, a PC-27, desde hoje de manhã. Então os investigadores eles já estavam fazendo um acompanhamento
de alguns mandados de prisão de crimes graves e já descobriram onde esse senhor trabalhava e residia. Então, hoje, na data de hoje, eles pegaram e foram dar o cumprimento desse mandado e conseguiram localizá-lo. E quando da prisão, ele tentou fuga dos policiais que tiveram que fazer uma perseguição ainda para conseguir detê-lo. O delegado ressalta que as vítimas que reconheceram o criminoso devem comparecer à delegacia. Quanto mais pessoas nos ajudarem, nós temos a condição, ela não vai ter nenhum tipo de contato com ele. Testemunhas que queiram, nós podemos fazer todo o procedimento com ela protegida pelo provimento de proteção. Então ela não vai ter o nome dela divulgado, ela não tem nenhum dado dela divulgado e nós conseguimos pelo menos tirá-lo de circulação e que ele fique preso e não volte às ruas para praticar outros crimes. Porque o grande problema é que um canalha desse aí ficou preso e já saiu, né? Ficou 5 anos na cadeia. Insuficientes para mudar a cabeça dele, para transformar um estuprador em alguém bonzinho. Faça-me o favor, hein? Nós vamos continuar acompanhando esse caso aí, porque esse maníaco da bicicleta pode ter feito outras vítimas. Viu? Pode ter feito outras vítimas. Parabéns lá ao pessoal do 4º Distrito Policial que agiu rápido e conseguiu tirar esse cara da rua. Olha, vem aqui, vamos falar do caso Veracruz, porque também não dá tempo. Nós estamos aqui com os documentos bombásticos a respeito do caso Veracruz. Ontem nós já tivemos 2 depoimentos, a polícia já optou por indiciar 4 médicos pelas mortes ocorridas no dia 28 de fevereiro, aliás, no 28 de janeiro. 3 vidas que se perderam depois que na veia dessas pessoas foi injetada a substância perfluorocarbono, um solvente industrial, né, que matou instantaneamente essas pessoas. Parece que vai ficar de fora do indiciamento a enfermeira que fez a aplicação, porque a polícia está considerando que ela foi vítima, né, da negligência cometida lá dentro do hospital. Tem aí os depoimentos de ontem, ô Vinícius. Vamos acompanhar como é que foi a movimentação. Daqui a pouco a reportagem completa dos documentos bombásticos para você que está esperando. Vai mudar o seu jeito de ver essa situação toda. Olho na notícia. O primeiro a depor foi Adilson Prando, um dos sócios da Ressonância Magnética Campinas. Ele chegou por volta das 8 horas da manhã e durante quase 6 horas prestou esclarecimentos à polícia a respeito do que aconteceu com 3 pacientes que morreram quando faziam ressonância magnética em janeiro deste ano. A suspeita é que na RMC era feita uma pesquisa paralela dos efeitos do perfluorocarbono nos pacientes. O sócio da RMC deve ser indiciado por dolo eventual, quebra de sigilo médico e fraude processual, porque quando a polícia esteve no hospital, o perfluorocarbono não foi apresentado. Não admito realmente que possa ter existido crime, vontade de tirar a vida de quem quer que seja. O que terá existido, na minha visão, e aí não tem a ver com os médicos, e estou sendo sincero e não protegendo quem quer que seja, teria existido sim um grande erro. Houve uma falha. A advogada da auxiliar de enfermagem que aplicou a substância voltou a afirmar que a cliente é inocente. Cada vez mais eu acredito na inocência da minha cliente. Não só acredito, como tenho plena convicção da inocência dela. Olha, eu vou comentar depois, porque nós tivemos acesso... Hoje tem mais um depoimento de uma enfermeira, mas não vai ser indiciada, ela está sendo ouvida apenas para que a polícia possa obter mais informações a respeito do caso e possa concluir de fato o inquérito. Nós tivemos acesso à parte do relatório da Polícia Civil, é bombástico. Eu peço que você acompanhe com atenção na reportagem do Walter Sena o que esses documentos querem dizer, depois eu comento aqui no Brasil, gente. Olho na notícia. A polícia quer saber o que aconteceu de fato no período entre as 6h30 da tarde e as 9h30 da noite, no dia 28 de janeiro, quando tudo aconteceu. A Band teve acesso ao relatório dos depoimentos dos diretores da clínica que foram ouvidos ontem. Adilson Prando disse que não tinha conhecimento do teor tóxico do solvente industrial quando injetado na corrente sanguínea, mas admitiu que, pelo conhecimento médico dele, a consequência seria fatal. O diretor também afirmou que confia nos profissionais, já que a substância era diferenciada do soro fisiológico por uma etiqueta feita de esparadrapo.
Já José Luiz Cury relatou que não sabia por que os familiares só foram avisados das mortes depois de mais de 2 horas e que não teve participação nas decisões tomadas posteriormente. Mas o depoimento que mais chamou a atenção foi o de uma testemunha que está com a identidade preservada. Esta pessoa relatou aos policiais que a direção do hospital já sabia o que tinha causado a morte dos 3 pacientes antes da apreensão do perfluorocarbono na clínica e que uma reunião fechada teria selado uma espécie de pacto de silêncio para a informação não chegar até a polícia. A testemunha contou que os advogados do hospital teriam orientado que ninguém falasse nada sobre o assunto para evitar uma suposta exposição. Ainda segundo o depoimento, o solvente era reaproveitado por ordem de um supervisor que alegava ser um produto muito caro. Olha, eu estou lendo aqui e esse mesmo depoimento dessa testemunha está dizendo o seguinte, que aquela bolsa que aparece ali nas imagens, bota o copião, ele vai aparecer uma bolsa na mão de um dos peritos, essa bolsa que ficava lá com o perfluorocarbono. Ela era colocada sobre os testículos e sobre a área pélvica dos pacientes. Sequer limpa essa bolsa era, em alguns casos. Era reutilizada em outros pacientes, ia passando de paciente em paciente, e segundo o relato aqui, nem limpo era. Acho que ficou claro aí por que a polícia decidiu indiciar o pessoal lá no hospital pela fraude processual, né? Teve uma reunião, tá aqui, ó. Deixa eu achar aqui no documento, o nosso Walter Sena já trouxe ali, ó. Tá aqui, ó. Soube que bem antes do cumprimento do mandato de busca, o hospital já havia feito uma reunião com profissionais do setor que participaram desta reunião. Porém, na reunião já havia sido dito que havia acontecido, ou seja, a causa da morte dos pacientes no dia 28 de janeiro. Porém, nesta reunião da qual o declarante não participou, foi pedido que fosse mantido sigilo, uma espécie de juramento entre os presentes para que a verdade não fosse dita. É o que está aqui no documento obtido com exclusividade pela Band, nesse trabalho que visa levar a você informação sempre com muita qualidade, sempre com muita transparência, para que você não seja aí do outro lado feio de bobo, né? Eu me senti um bobo diante dessa declaração aqui, porque eu acreditei desde o princípio que pudesse, né, ter havido no mínimo ali toda a predisposição do hospital, da clínica, em dar detalhes. Mas essa reunião aqui mostra, né, que houve de fato fraude processual e que tentaram esconder a verdade da polícia. Para mim basta, acho que eu não preciso comentar mais nada, né? É bombástico demais. Fizeram uma reunião e um pacto, um juramento, para não contar para a polícia, mesmo sabendo que existiam famílias desesperadas, sem saber a causa da morte dos seus entes queridos, mesmo sabendo o que tinha provocado essas mortes. Segundo essa testemunha ouvida pela polícia, os médicos fizeram uma reunião e se calaram para não contar para a polícia o que tinha acontecido, mesmo sabendo disso. Não sou eu que estou dizendo, é a testemunha ouvida pela polícia nesse documento obtido com exclusividade pela Band. Basta esse tipo de coisa, hein? Por isso que a polícia precisa ser dura e nós temos que acompanhar o inquérito na esfera judicial para saber qual a posição do Ministério Público, aliás, de um grande promotor, que é o Dr. Carlos Aires, que eu conheço, é um excepcional promotor de justiça e que a justiça, acho que está na primeira vara criminal, né? De fato, possa tecer aí, não estamos julgando aqui, condenando, nada disso, mas que a justiça possa ter aí, acima de tudo, serenidade para poder julgar esse caso. São famílias que choram seus mortos e sofrem demais. Uma ferida que jamais vai ser estancada. Jamais. O intervalo da Atena está chegando daqui a pouco para todo o Brasil.